Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar falando sobre a agomelatina, que é o medicamento, em resumo, agonista dos receptores de melatonina, ou seja, atua estimulando os receptores de melatonina, e ele tem uma série de eficácias, né? Tanto para depressão, quanto para ansiedade, quanto para regulação do ritmo circadiano. Nós vamos estar destrinchando isso aqui um pouquinho no vídeo de hoje, tá? Um pouquinho da farmacocinética dele. Ele tem o pico no sangue de 2 a 3 horas. Então, o pico da dose de 1 a 2 horas e a meia-vida de 2 a 3 horas, tá? Então, para cair metade da dose, de média de 2 a 3 horas. Bom, ele foi regulamentado em 2009 pelo órgão europeu, tá? Que regulamentou o seu uso. A gente vai explicar um pouquinho agora em relação à farmacocinética dele, né? Como que ele atua, qual que é o mecanismo de ação. Mas só para você ter um pouquinho, para ter uma ideia de dose, né? A dose utilizada ali varia bastante, mas você tem que se inicia geralmente com 25 miligramas no período noturno, né? No período noturno. E após 1 ou 2 semanas, se o paciente não tiver resposta, então 2 ou 3 semanas sem resposta, aumenta-se para 50 miligramas, né? Depois a gente vai estar falando de indicação, essas coisas, tá? Bom, em relação aos efeitos adversos, são inespecíficos. Então, nas duas primeiras semanas você pode ter cefaleia, tontura, tá? Quadros de náusea, mas são sintomas inespecíficos que tendem a melhorar depois da segunda semana, tá? Interessante, um fato que eu esqueci de falar, que a partir da primeira semana você já nota melhora no padrão de sono, tá? Então, melhora no padrão de sono, tá bom? Bom, o interessante, outra questão interessante, ele tem pouca interferência na vida sexual, né? Na vida sexual. Então, ele interfere muito pouco na sexualidade, em problemas de ejaculação, em problemas de desejo, tá bom? E apontam também uma menor taxa de sedação e de sensações de ausência de sentimento do que os antidepressivos que atuam nos receptores de serotonina. É uma outra questão muito interessante. Outra questão interessante, você não tem evidência na literatura de efeito adverso pela retirada, tá? Então, depois que você retira, você não tem síndrome de ausência em relação à droga. Outra questão interessante é a melhora da composição corporal. Então, alguns estudos mostram que você tem uma melhora da composição corporal, né? E outros demonstram que ela nem melhora e nem piora, tá? Mas é uma questão interessante em relação a isso, porque alguns antidepressivos têm problema em relação ao sono, ao ganho de peso. Bom, uma questão que a gente tem que esclarecer é em relação ao mecanismo de ação, tá? Como que ela atua? Aqui são várias variáveis, né, que a gente tem que entender, eu espero explicar para vocês, mesmo que eu esteja fazendo num local aqui de modo não específico, com um pouquinho de pressa, mas eu acho que vai dar para explicar para vocês. Bom, é o seguinte, geralmente os transtornos depressivos estão relacionados com alteração do ritmo biológico. Tá? Lembra que a melatonina vai atuar justamente aqui. Então, a melatonina, que é um hormônio regulado, liberado pela glândula pineal, atua no ritmo biológico, no ciclo circadiano, tá bom? Bom, lembrando que também aqui você tem, se você desregula o ritmo biológico, você aumenta a inflamação sistêmica, você aumenta transtorno de humor, você aumenta transtorno de ansiedade generalizada, você tem uma série de questões aí, tá? Então, justamente a ideia da agomelatina é atuar no ritmo biológico,
né, regulando o ritmo biológico, que vai levar a uma série de problemas, tá bom? Bom, como que ela atua então? Ela vai ligar nos receptores MT1 e MT2. Como eu falei, ela é uma agonista, ou seja, ela atua de modo similar à melatonina, estimulando esses receptores, tá? E além disso, ela tem um efeito adicional que é antagonista em alguns receptores de serotonina, tá? Bom, quando ela atua aqui nos receptores MT1 e MT2, ela restaura o ritmo biológico. Restaura o ritmo biológico. Se eu restauro o ritmo biológico, eu acerto o padrão orgânico, tá bom? Bom, aqui você tem várias áreas cerebrais, principalmente os núcleos supraquiasmáticos, onde você tem uma concentração maior de receptores MT1 e MT2. Eu já tive um vídeo falando sobre esses núcleos, né? É uma região bastante interessante, com várias ações que devem ser verificadas. Outra questão, quando eu falei, ele atua em um receptor serotoninérgico que chama 5-HT2C. Esse receptor, quando você antagoniza ele, você verifica clinicamente que ele tem melhora dos sintomas depressivos e ansiosos por aumento indireto dos níveis de noradrenalina. Então, quando você atua aqui, você tem uma regulação nos níveis de noradrenalina e de dopamina. Então, você tem basicamente duas funções. Aumentei a estabilidade de noradrenalina e de dopamina e atuei restaurando o ritmo circadiano, tá? Quais que são as indicações? Então, basicamente, transtorno de depressão maior em adulto, transtorno de ansiedade generalizado. O próximo vídeo eu vou falar sobre os usos dele, depressão bipolar e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.